Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez no nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola bíblica de todos os domingos pela manhã. Queremos agradecer a você, meu irmão, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder nos dar esta entrada na sua casa, está todos os domingos juntinhos aprendendo a palavra de Deus. Queremos agradecer a você que está nos acompanhando através das redes sociais. Compartilhe este link no grupo de amigos, compartilhe este link no grupo da família e convide-os a estar conosco nesta manhã aprendendo a palavra do Senhor. Queremos enviar a nossa saudação especial de todos os domingos aqui aos nossos irmãos do PROAT, Programa de Assistência à Terceira Idade, os nossos irmãos da terceira idade. Recebam aí, um forte abraço do nosso pastor presidente, da irmã Judite, um abraço bem forte. Deus abençoe a vocês, meus irmãos. Vocês que, por questões de comorbidades, de limitações físicas, entre outras coisas, não podem estar fisicamente na escola dominical, mas não tem problema. A escola dominical vai até você e é um prazer tê-lo conosco nesta manhã. Vamos nesse instante orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção sobre a nossa escola nesta manhã. Se você puder fechar seus olhos, feche e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã maravilhosa que nos concede estarmos aqui em Tua presença, Senhor. Pela noite de paz que Tu nos concedeste, pelo privilégio que nos dás de poder mais uma vez acordar e contemplar as maravilhas da Tua criação. Queremos nesse instante, Senhor, pedir uma bênção em favor dos Teus filhos que estão sendo alcançados através da programação, Senhor, desta rede, ó Deus. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um dos Teus filhos. Abençoe o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, continue dando força, saúde, vigor, firmeza ao Teu filho, ao evangelista Sonivaldo, superintendente da Rede Brasil, a todos que estão envolvidos diretamente na produção deste trabalho, Senhor, que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um. Nos dá uma escola abençoada nesta manhã, fala aos nossos corações através da ministração da Tua palavra. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento louvar ao nome do Senhor. Vamos adorá-lo na beleza de sua santidade. Se você não tiver uma harpa aí próximo de você, não tem problema, nós estaremos colocando em sua tela a letra dos hinos que serão ministradas e vamos cantar, louvar ao Senhor no domingo pela manhã, dia do Senhor, primeiro dia da semana. Não há nada melhor do que iniciar este dia adorando ao Senhor e louvando ao nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Vamos nesse instante convidar o irmão Jailson Aguiar, o presbítero Jailson Aguiar, para louvar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Amém, glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a preciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que vitória, que alegria estarmos aqui, já devidamente autorizados. Vamos abrir as nossas harpas e adorar ao nosso Deus. Hino de número 20, olhai para o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque
porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás cantados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos dará seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda as sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Última vez, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia! Glória ao nome de Jesus para todos sempre. Amados, ainda vamos louvar ao Senhor com mais um hino da nossa harpa 425. Esse hino fala da nossa história. Perdido andei, glória a Deus. Perdido neste mundo andei, imerso em sua escuridão. Em vãs promessas confiei, não tinha Deus nem salvação. Perdido andei, mas me salvei, sendo guiado pela luz que no Calvário avistei e me levou ao Rei Jesus. Sem força estava para viver, sem nada mais eu esperar. Quando uma luz eu pude ver, que veio me iluminar. Perdido andei, mas me salvei, sendo guiado pela luz que no Calvário avistei e me levou ao Rei Jesus. Fitei a luz e logo criei, e muito alegre eu fiquei. Prazer do céu também senti, quando essa luz eu abracei. Perdido andei, mas me salvei, sendo guiado pela luz que no Calvário avistei e me levou ao Rei Jesus. Confesso com satisfação que nessa luz me sinto bem. A paz entrou no coração, porque vi um abrigo além. Perdido andei, mas me salvei, sendo guiado pela luz que no Calvário avistei e
levou ao Rei Jesus, nos braços do Senhor Jesus. Prazer eu tenho em viver unido à salvadora luz que Cristo veio me trazer. Perdido andei, mas me salvei, sendo guiado pela luz que no Calvário avistei e me levou ao Rei Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 3, que tem como título Ciúme, o mal que prejudica a família. O texto áureo de nossa lição está em Tiago, capítulo 3, versículo 16, que nos diz o seguinte: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. A verdade prática de nossa lição nos diz que o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins desta emoção. A nossa revista está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título A falha no tratamento dos filhos. Segundo tópico, o ciúme como causa de conflitos. E o terceiro e último tópico, os males do ciúme. A leitura bíblica em classe para a lição desta semana está no livro do Gênesis, capítulo 37, versículos do 1 ao 4, versículos 11, 18, 23, 24 e 28. Se você, meu irmão, não tem uma Bíblia aí próximo de você, não tem problema, nós estaremos colocando o texto em tela para que você possa nos acompanhar nesta leitura. Gênesis capítulo 37, versículos de 1 ao 4 nos diz o seguinte: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E viram-no de longe e, antes que chegassem a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Amém. Uma história maravilhosa, a narrativa da história de José. Claro que o recorte que está sendo dado esta semana é dentro da perspectiva do ciúme, mas com toda certeza Deus tem grandes verdades para nos ensinar nesta manhã. Vamos orar ao Senhor e pedir a Ele a sua bênção toda especial e agradecer pela leitura que foi realizada. Oremos.
Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela leitura, Senhor, que foi realizada nesta manhã. Queremos te pedir, Senhor, nesse instante, uma bênção especial em favor do teu filho que irá ministrar a tua palavra. Usa-o, Senhor, pelo teu Santo Espírito e compartilha a cada um de nós as verdades que querem nos ensinar, Senhor, através desta lição. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor pelos dízimos e ofertas. Vamos adorar ao Senhor com os nossos bens e vamos convidar o auxiliar e professor Jonas Santana para proceder com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a gloriosa e santa paz do Senhor. Como é bom estar aqui nesse domingo de manhã, participando dessa escola bíblica dominical para aprender a palavra de Deus. Agradecer ao Senhor também pelo um dia de paz que Ele vem nos concedendo. E meu querido irmão em Cristo Jesus, nós estamos na escola dominical, que é um culto que está acontecendo aqui na Rede Brasil, mas que acontece também aí na sua casa. E todo culto, ele é composto, claro, pela mensagem da palavra de Deus que é exposta, também pelos hinos de louvores e adoração ao Senhor, mas também pela oferta. O momento do ofertório, o momento da oferta, não é somente algo litúrgico, é uma adoração a Deus. Então vamos adorar a Deus também com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Você que está em casa, você pode fazer isso e faça com o coração voluntário, disposto. E fazendo menção desse assunto, de um coração voluntário, a Bíblia também faz menção sobre isso. Eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus num versículo conhecido, livro do Êxodo, capítulo de número 35 e o versículo de número 5. Observe bem o que é que a palavra de Deus fala para nós nessa manhã de domingo. Tomai do que vós tende uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto atrará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre. Eu quero destacar no versículo 5 uma palavra que é de extrema importância: coração voluntário. Então aquele que oferta, que faça isso com um coração voluntário, por amor, como um ato de gratidão a Deus, como um ato de adoração ao Senhor. Se você pode fazer isso nessa manhã, meu querido irmão em Cristo Jesus, faça. E tem aquelas pessoas que ainda não são evangélicas, mas que também querem fazer. Fique à vontade, com certeza Deus também pode sim te abençoar. E a igreja evangélica, aqui no estado de Pernambuco, pensando justamente em você, que está em outro estado, em outro país, você que está em cidades distantes e que está no trabalho agora e que quer fazer esse ato, mas não pode chegar numa congregação, então a igreja vem disponibilizando alguns canais. O primeiro dele é o site que vai aparecer agora aí na sua tela, o site da igreja, www.iadprplay.org.br. Quando você acessar o site da igreja, você vai perceber que entre as diversas opções tem um botão na parte superior com o título Quero Contribuir. Você clica nele e você vai ser redirecionado a outra página. Nessa página, dependendo da natureza da sua oferta, você pode, meu querido irmão em Cristo Jesus, dar seu dízimo, pagar um voto, simplesmente dar uma oferta. Você pode se contribuir com o sistema de comunicação da igreja, você pode contribuir também com a parte social da igreja, a área social da igreja. Então, vai depender da natureza da sua oferta. Nós temos agora, nessa tela que já está sendo apresentada, o PayPal e o PagSeguro, principalmente para quem está fora do Brasil. Mas para quem está aqui no Brasil,
pode se utilizar das contas bancárias. Você tem Caixa Econômica Federal, Banco do Bradesco e o Banco do Brasil. Agora só quero chamar a sua atenção que na parte de baixo está aparecendo aí o beneficiário. Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco e logo abaixo o CNPJ 10.632.404.000 ao contrário, o dígito de número 51. Que por sinal o CNPJ da igreja é a chave do Pix. Deixa eu somente repetir para você um recurso muito prático que chegou e ficou, que é justamente o Pix, 10.632.404.000 ao contrário, e o dígito de número 51 é a chave do Pix para você que quer fazer essa oferta de maneira voluntária, com o coração agradecido, como sendo um ato de adoração ao Senhor. E nesse momento, querido irmão, vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus. E eu quero convidá-los para nós fazermos uma oração de agradecimento, uma oração de gratidão, pois nesse momento iremos ofertar, e a sua oferta, meu querido irmão, vai contribuir com a expansão do Evangelho, vai contribuir com a pregação do Evangelho. Muitas vidas serão abençoadas, sim, mas tem outro ponto que nós devemos aqui mencionar. Iremos também orar pelas pessoas que estão desempregadas, porque Jesus de Nazaré, ele abre portas aonde não tem porta. Talvez esteja falando para uma pessoa que está desempregado, mas creia, Jesus tudo pode fazer na sua vida, pode fazer até hoje, no dia de domingo você recebeu um chamado. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer e vamos pedir, e a gente termina agradecendo ao Senhor pelas bênçãos, pelo pão que Ele colocou em cima da nossa mesa, por não ter deixado faltar nada em nossas vidas. Ore conosco nesse momento. Pai eterno, Rei da Glória, nós estamos diante de Ti, Te agradecendo, meu Deus, Te louvando por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. E nesse momento recebe as nossas ofertas como ato de adoração, que parte do nosso coração de maneira voluntária, que vai ser utilizado na Tua obra, nos recursos que serão adquiridos para a expansão e a pregação do Teu Evangelho. Abençoa cada vida que nesse momento está fazendo isso agora. E Pai eterno, aquele pai de família que está desempregado, é aquele filho que está desempregado, Senhor, usa de misericórdia. Nós unimos as nossas vozes em direção ao trono da graça para Te pedir e clamar, meu Deus eterno, por uma intervenção divina. Tu és o dono do ouro, és o dono da prata, Tu és o dono de todas as portas de emprego e eu sei, meu Deus, que Tu podes sim. Tu podes fazer tudo e fazer todas as coisas em benefício do Teu povo. Nós Te pedimos isso e Te agradecemos no nome santo, justo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você vai ficando conosco aqui na programação e o nosso superintendente, o pastor Nadi Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus e você vai louvando e adorando ao Senhor conosco aqui na Escola Bíblica Dominical. Amém, glória a Deus. Hino de número 432, consagrado ao Senhor. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor,
tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Amém. Queridos irmãos, vamos agora para o nosso momento especial, momento da exposição de nossa lição de Escola Bíblica Dominical. Para você que está ligado ou que ligou o seu aparelho neste momento, está nos acompanhando a partir desse instante, estamos aqui com o nosso culto matinal, nossa Escola Bíblica Dominical, este trimestre estudando a lição com o tema geral Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. A lição de hoje, estaremos estudando a lição 3 com o título Ciúme, o mal que prejudica a família. Então convidamos você nesse instante a pegar a sua Bíblia, se você tiver com a revista Escola Dominical, coloque aí a sua revista aí ao lado, ao seu lado, aquele seu caderninho de anotação, o caderninho que é utilizado todos os domingos pela manhã, o caderno da Escola Dominical, o caderninho da Escola Dominical, onde você anota todas as referências que são dadas aqui na abordagem no programa da escola, referências que vão além daquelas que já estão na revista da Escola Dominical, porque a Escola Dominical, ela sempre traz algo a mais, sempre traz um conteúdo com maior complementação para o ensino da Palavra de Deus. Então, pega aí a sua Bíblia, sua revista, seu caderninho de anotação. Aí você pode dizer, mas pastor, eu não tenho revista de Escola Dominical. Não tem problema, a gente pensou nisso também. Estaremos colocando aqui em tela cada tópico e subtópico que será abordado nesta manhã. Nós estaremos colocando em tela para que você possa acompanhar este estudo maravilhoso da Palavra de Deus. E tem sido escalado pelo nosso pastor presidente, o auxiliar e professor Jonas Santana, e com ele já está a oportunidade. Meu querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a paz do Senhor e mostrar a nossa alegria, a nossa satisfação de nessa noite estarmos aqui, ou melhor, nesse domingo de manhã estarmos aqui na casa de Deus para aprender a palavra de Deus junto com você. E também quero externar minha alegria e também meu agradecimento ao nosso querido e amado pastor presidente, Ailton José Alves, pela confiança de ceder o púlpito para que nós possamos juntos estudar a palavra de Deus. E dessa feita nós temos uma lição, a lição de número 3, que vai aparecer agora na sua tela,
número 3, que tem por título Ciúme, um mal que prejudica a família. E o nosso textuário diz o seguinte: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago capítulo 3, versículo 16. Dando continuidade, vamos ler a verdade prática. Diz assim: o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Volta a tela aqui para mim, vamos comentar, como é de praxe aqui no programa da Escola Dominical, vamos comentar o título da lição. Querido irmão em Cristo Jesus, deixa eu só adiantar uma coisa para você. Você que está em casa, é muito provável que você esteja com uma lição da Escola Bíblica na sua mão. Mas eu também quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37 e o versículo número 1. Se você não tem lição, mas pegue uma Bíblia, abra a palavra de Deus, porque toda essa lição aqui está baseada no capítulo 37 do livro de Gênesis. E detalhe, é bom mencionar que a história que vai ser descrita e será comentada aqui é do amor, ou melhor, do ciúme, né, que será promovido dentro da casa de José por causa da predileção de Jacó em relação a seu filho José. Mas antes de entrar nessa história do capítulo 37, já que o tema da lição é ciúme, o mal que prejudica a família, vamos trazer uma definição rápida daquilo do que é ciúme, porque geralmente essa palavra está sempre associado com algo negativo, algo ruim, né? Sempre foi atrelada essa palavra ciúme, mas existe o outro lado também que precisa aqui ser visto. Segundo o dicionarista Roas, da língua portuguesa, ele diz que o ciúme ele é um estado emocional complexo. Observe bem essa frase que está sendo lida. Um estado emocional complexo que envolve um sentimento penoso provocado em relação a uma pessoa de que se pretende o amor exclusivo. Dessa definição do dicionário Roas de ciúme, eu quero destacar aqui esse estado emocional complexo e essa palavra penoso. O ciúme, quando ele é negativo, doentio, obcecado, ele realmente é penoso, não somente para a pessoa que é ciumenta, mas também para outra pessoa que está sendo vítima do ciúme. Claro, nós estamos falando de outra pessoa que está sendo vítima do ciúme. Veja aí como a ideia de penoso, né, de uma coisa ruim. O ciúme, ele é identificado sim, né, já saindo da definição do dicionário Roas. O ciúme ele vai ser identificado lá na frente, o ciúme negativo, porque existe o aspecto positivo também, como sendo uma obra da carne. Na Bíblia Sagrada nós temos diversas passagens que falam sobre ciúme. Nós temos Número capítulo 5, versículo 14, Cantares de Salomão, versículo bem conhecido, é o capítulo 8 de Cantares e o versículo número 6, que também fala de ciúme. O livro de Números talvez tenha uma abundância maior, né? É Números capítulo 25 e Número capítulo de número 7, capítulo 9 e o versículo 2 e o capítulo 11 e também o versículo 2. Esses são alguns dos versículos que falam de ciúme que estão presentes na Bíblia Sagrada. Então, nós podemos já ir para outro estágio. Já que você sabe que ciúme é justamente esse estado emocional, né? Complexo, né? Complexo porque ele é obcecado, mas ao mesmo tempo é um sentimento penoso, né? Esse aspecto negativo, e que a Bíblia também faz menção da palavra ciúme. Como é que a Bíblia Sagrada encara o ciúme? Não, essa é a pergunta que a gente precisa responder aqui. O que é que a Bíblia fala em si sobre o ciúme? Primeiro, existe o ciúme divino. Sim, você não escutou errado não. Ciúme divino. Mas o que seria esse ciúme divino? Aqui é o ciúme sendo entendido como sendo zelo. Por exemplo, o ciúme de Deus é o ciúme daquele que exige atenção exclusiva. Mas, irmão, tem algum versículo na Bíblia
que fale que Deus tenha ciúme, mas preste bem atenção, ciúme no sentido de zelo, ciúme no sentido de cuidado. Ciúme, quando aplicado a Deus, significa que Ele quer exclusividade. Nós podemos ir um pouquinho mais adiante para mostrar a você que a Bíblia Sagrada tem antropopatismos. O que é isso? Antropos, homem, patismo, sentimentos, são sentimentos humanos que são atribuídos a Deus para que a gente entenda como é que Deus reage em relação ao pecado, em relação às suas criaturas. Então, quando a Bíblia diz que Deus tem ciúme, é nesse sentido de zelo e no sentido de que Deus quer exclusividade. Meu querido irmão, nós somos propriedade particular e exclusiva de Deus. Deus, Ele não vai nos dividir com o mundo, não vai nos dividir com o pecado, não vai nos dividir com o diabo. Então, quando a palavra está sendo aplicada a Deus, nós estamos vendo o zelo, que é fruto desse grande amor de Deus. Sim, mas ficou faltando um versículo que mostre isso. Vamos mostrar logo no Antigo Testamento, capítulo 8 do livro de Ezequiel, e o versículo 5 e o versículo 3. Somente para eu ganhar tempo, a expressão do versículo 3, Ezequiel 8 e verso 3 diz o seguinte, a imagem que despertava o ciúme de Deus. Que imagem é essa? Nós já estudamos uma lição aqui sobre Ezequiel, que foi colocado no templo, a visão que o profeta Ezequiel teve, de uma imagem de escultura, um ídolo, que foi colocado no templo e que aquela imagem despertava o ciúme de Deus, ou melhor, o zelo de Deus. Mas no Novo Testamento tem um versículo muito bonito. Eu quero ler com você. Quero que você abra a Bíblia conosco nessa manhã de domingo, um versículo conhecido, Tiago, capítulo de número 4 e o versículo 5. Tiago 4 e 5. Deixa eu repetir para você, para que você pegue a sua Bíblia e leia conosco. Diz assim a palavra de Deus. Estou usando a revista corrigida. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Ou melhor, o Espírito de Deus que habita no crente em Cristo Jesus, esse Espírito tem ciúmes. Ciúme no sentido de zelo. Ciúme porque Deus não quer nos dividir, nem com o mundo, e nem tampouco com o pecado, e nem tampouco com Satanás. Então, a Bíblia fala de ciúme nesse aspecto voltado para Deus. Sim, mas também existe o ciúme humano, que a Bíblia também vai fazer referência a isso. A exemplo disso, nós temos o próprio capítulo 37 do livro de Gênesis, que vai mostrar o ciúme que surgiu na casa de Jacó. Fazendo referência ao ciúme humano, olha os dois aspectos, você que está em casa com o seu caderninho anotando, olha os dois aspectos. Primeiro, o aspecto positivo. Sim, mas em qual aspecto positivo? No sentido de zelo, no sentido de cuidado. Você que tem um carro, uma casa, você que tem cuidado com sua esposa, seus filhos, é claro, é o zelo, é o cuidado, é esse ciúme aí, que é aquele aspecto positivo, protetivo, que é natural. Mas o aspecto negativo, aí é o outro lado, esse é doentio, obcecado, penoso e traz uma série de consequências terríveis. E esse aspecto negativo do ciúme, ele é mostrado, não é nem entrar, ele é mostrado, revelado na Bíblia Sagrada como sendo uma obra da carne. Por isso que quando nós lemos o nosso textuário, capítulo 3, versículo 16, do livro de Tiago, diz que aonde há inveja, espírito faccioso ou espírito ciumento, ali há perturbação e toda obra perversa. E a coisa é tão séria, O assunto é de natureza tão séria, e na revista corrigida, que a maioria das nossas Bíblias, é nessa versão, Almeida, revista e corrigida, aparece a palavra emulações, em Gálatas capítulo 5, versículo 20. Mas na revista atualizada,
na Almeida, revista atualizada, essa palavra ciúmes, a palavra emulações, ela é substituída pela palavra ciúmes. Porque aonde há ciúmes, há conflitos, aonde há ciúmes, há guerras. Por isso que o termo emulações, guerras, disputa, discórdia, fruto do ciúme. E o aspecto negativo do ciúme pode comprometer a entrada da pessoa no reino dos céus. Isso está escrito? Sim. Vamos ler a Bíblia? Abra sua Bíblia conosco. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical. Não é cansativo dizer a você que o livro-texto da Escola Dominical é a Bíblia Sagrada. A revista é o livro auxiliar. Gálatas capítulo 5 e versículo 21. Leamos o texto junto? Nos acompanhe. Invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Sim, mas onde é que está a palavra ciúme? Nós lemos o versículo 21, versículo 20, né? O versículo anterior. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, que na revista atualizada aparece ciúmes, iras, peleja, dissensões e heresias. Aí vem o versículo 21 que nós lemos. O ciúme, quando é utilizado, quando é visto por esse aspecto negativo, se ele não for tratado, ele pode sim comprometer a entrada da pessoa no reino dos céus, porque ele é fruto, ele é obra justamente da carne. É aí que entra a nossa verdade prática, que nós lemos, que eu pedi para que nós lêssemos, né? A verdade prática logo no início. Diz assim: o ciúme é uma obra da carne, e somente o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Mas lembre, somente o fruto, mas o fruto do Espírito, ele é desenvolvido, mas ele é desenvolvido a partir de uma comunhão que a pessoa procura em Deus. Então, querido irmão em Cristo Jesus, através da leitura das Escrituras, através de uma vida de oração, de uma vida de dedicação, Senhor, de consagração, uma vida que nós vamos nos aproximando mais de Deus e se corrigindo e permitindo ser corrigido pela palavra do Senhor, que muitos sentimentos ruins vão sendo abandonados ao longo da vida e a pessoa vai crescendo e desenvolvendo os frutos do Espírito. E o ciúme, em nenhum momento, nesse aspecto negativo, doentio, vai chegar junto dessa pessoa. Então, querido irmão, nós já comentamos o título, só que falta agora comentar o título dentro do conteúdo, né? Nós falamos da palavra ciúme no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a partir de uma definição do dicionário, agora é o ciúme, um mal que prejudica a família. Então, vamos pegar o texto bíblico. Você que está em casa, abra sua Bíblia no capítulo 37 de Gênesis. Você que está com uma lição, eu quero convidá-lo, vai aparecer na tela o tópico 1 da lição. Vamos ler alguns trechos. Vamos lá ler alguns trechos da lição. Tópico 1 aparece agora na sua tela. E o item 1. O tópico 1 tem por título A Falha no Tratamento dos Filhos. E o tópico 1, o item 1 do tópico 1 é a preferência de Jacó. Em Gênesis capítulo 37, lemos que Jacó amava José mais do que a todos os seus filhos. Gênesis 37 e verso 3. É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Entretanto, independentemente de ser o filho da sua velhice, José era um dos filhos que ele havia gerado. Era um dos filhos. Vamos abrir a Bíblia, vamos precisar muito do texto bíblico para entender algumas coisas aqui na família de José. Primeiro lugar, capítulo 37, versículo 3 diz assim: Israel, fazendo referência a Jacó, amava José mais do que a todos os seus filhos. Querido irmão, nós estamos estudando Jacó ou Israel, que aqui ele já está transformado em Israel, em uma fase que ele já está casado e com filhos. Na lição passada, você viu um pouco da trajetória de Jacó. Mas agora, a gente está vendo Jacó casado,
o Jacó com vários filhos. Existe, claro, os filhos mais velhos, tá aí, um deles é Rubens, vai aparecer Judá, que é outro filho também, mas tem mas tem José. José é um jovem de 17 anos. É o filho da velhice de Jacó. Veja o versículo 3 que diz assim: e Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Versículo 4, para a gente poder fechar o pensamento aqui. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava, vamos ter esse destaque, vamos pegar aqui para estar esse destaque. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Observe bem, Jacó já estava um homem velho, Jacó já tinha recebido o nome de Israel, Jacó já tinha diversos filhos, e já na velhice nasceu esse menino, José, e José era o filho que ele mais amava. E o problema disso é porque ele vai exteriorizar esse amor, ao ponto de conceder a José uma túnica de várias cores. Você leu lá no versículo 3, na partezinha final do versículo 3, assim, uma túnica de várias cores. Essa túnica destacava José em relação aos demais irmãos. Então a gente já tem um problema de destaque no ambiente familiar. Outra coisa, nós percebemos que José, por estar cercado dessa proteção e desse amor do seu pai, vemos também uma imaturidade muito grande da parte de José. É um menino também de 17 anos, não vamos cobrar tanto, mas observe o capítulo 37 e o versículo 2, diz assim: estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e José, olha a partezinha final do versículo, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Então observe, é o rapaz mais amado, é o rapaz que está em destaque, e ao mesmo tempo ele trazia uma mal fama dos seus irmãos a seu pai. Aqui no Nordeste, né, já que nós estamos aqui no estado de Pernambuco, aqui em Recife, a gente tem uma expressão, né, é a pessoa que dedura o outro. José estava nessa condição. Então nós estamos desenhando aqui essa família de Jacó, para você perceber que as condições estavam postas para que o ciúme fosse despertado ali por parte dos seus irmãos. E esse ciúme foi tão intenso ao ponto de seus irmãos desejarem até mesmo matar o próprio José, esse jovem de 17 anos. Mas, no entanto, nós lemos uma coisa aqui nessa lição, que o autor da lição ele pontua muito bem. Ele diz assim: é provável que Jacó tenha visto em José uma habilidade, tenha visto em José algo especial em relação aos outros filhos. Então, se ele percebeu isso, o problema não está na percepção. O problema está em ele exaltar o menino acima dos outros, inclusive acima dos mais velhos. Então, não existia justificativa. Ao mesmo tempo, vale mencionar também uma coisa aqui. O que Jacó está fazendo com seu filho José é uma repetição daquilo que a mãe dele fez lá atrás, ou melhor, da mãe do próprio Jacó fez lá atrás. Observe que no casamento, na família de Jacó, o pai amava mais Esaú e a mãe amava mais Jacó. Então ele reproduziu isso que veio do seu ambiente familiar ancestral, ele trouxe também para dentro de sua casa. E o privilegiado foi justamente José. Então vai causar ciúmes. O ciúme será tão evidente que no versículo 4 diz assim: vendo pois seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, ou melhor, aborreceram José ao ponto de não poder, que seus irmãos não podiam falar com ele. Bom, isso é muito sério, falar com ele pacificamente. Para comentar mais isso, vamos dar prosseguimento à nossa lição.
Você já está vendo a família. Foi a lição de número 2, né? A lição que você estudou na aula passada, falou de predileção de filhos, né? Você está vendo aqui que a predileção está causando ciúme no ambiente familiar. E você já sabe que o ciúme de caráter negativo vai trazer problemas seríssimos para dentro de casa. Aí, meu querido irmão em Cristo Jesus, a gente pode fazer uma aplicação rapidamente para ir para os próximos pontos da lição. O próximo ponto da lição. Eu não posso, né, os filhos, né, deixa eu dizer assim, ficar mais claro para você, os filhos são diferentes. É feito a nossa mão ali. Os dedos são diferentes em tamanhos, mas todos fazem parte da mão. Da mesma maneira são os filhos. Personalidades diferentes, características diferentes, mas são filhos ali. Eu não posso privilegiar um em detrimento dos demais. Leve o exemplo da mão. Eu não posso privilegiar um dos dedos em relação aos demais, porque todos são importantes. A partir do momento que se faz predileção, a partir do momento que se dá um destaque maior, onde se despreza outro, o ambiente fica propício para que o ciúme venha e se instale. E você vai ver que no transcorrer dessa lição, o ciúme que foi instalado deu origem a resultados muito, mas muito negativos mesmo. Tópico 1 da lição. Vamos lá, tópico 1 para nós adiantarmos. E você vai ficando com sua Bíblia aberta. Tópico 1 e versículo 2. Tópico 1 e item 2 vai aparecer agora aí na sua tela. O ciúme em meio à preferência. Jacó não mediu as consequências ao presentear seu filho José com uma capa de várias cores? Numa clara atitude de preferência, isso provocou ciúme nos demais filhos, os quais entenderam que o seu pai não lhe dava o devido valor. Ora, José era o 11º filho de Jacó, e quando os mais velhos se sentiram alijados do amor do pai, encheram-se de fúria. Eles viam que esse traje especial significava favoritismo da parte do pai, e por isso aborreceram-no. Vamos comentar aqui mais uma coisa. Merece destaque, né? A questão da túnica sempre vai ser muito visível aqui nessa lição. A túnica de várias cores, que eu estou usando essa revista Cogilha, assim, túnicas de várias cores. A outra versão, talvez você esteja com uma versão em casa, NVT, NVI, outras versões, que falem assim, uma túnica de vestes talares. O que seria isso? É uma túnica grande, de mangas longas, né? Túnica de mangas longas. Geralmente, vamos lá, uma coisa é o que a Bíblia diz, a outra coisa é o que a história vai dizer e a cultura vai dizer. Lá nas entrelinhas do texto, nós temos um contexto cultural, um contexto histórico, que muitas vezes não fica visível no texto bíblico. Quando se dava uma túnica de várias cores, de mangas longas, geralmente essa túnica era dada ao filho mais velho, em outras palavras, ao filho que era o herdeiro de toda a propriedade, o herdeiro do legado do pai. Então, a partir do momento que José, 11º filho, você está lendo a lição, a partir do momento que José, o 11º filho, ele recebe essa túnica de várias cores, os seus irmãos estão percebendo o quê? Favoritismo. Os seus irmãos estão percebendo que, de maneira indireta, Jacó está transformando esse menino no seu único herdeiro legal, ou melhor, no herdeiro do legado do próprio pai. Então, o ciúme vai ser despertado aí. Outra coisa, essas vestes longas, quem usava essas vestes longas não ia para o campo trabalhar. Veja que no capítulo 37, versículo 2, diz que José andava com os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, que eram mulheres de Jacó, também mulheres de Jacó, e que ele trazia sempre mal fama. Quer dizer, em outras palavras, é a ideia que José era como se fosse um supervisor, encarregado de fazer observações. Então a veste
que dava favoritismo, a veste que possivelmente identificava ele como sendo o herdeiro maior em relação aos mais velhos, uma veste que deixava claramente que ele não trabalhava no pesado, deixa eu usar essa expressão aqui, trabalhava mais nessa supervisão. Então, esse quadro que a Bíblia está desenhando, junto com essas referências históricas, mostra um ambiente propício para o ciúme. E quando o ciúme se instala, meu querido irmão, um dos pontos negativos é que a pessoa não consegue mais olhar para Deus. Ele olha simplesmente para aquele objeto, que é objeto de disputa, objeto de ciúme. Exemplo disso, tópico 1 e o item 3 da lição, esse que vai aparecer agora na sua tela, veja uma das consequências negativas. Olha, a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Eu vou ler somente uma parte, diz assim: além desse presente do pai a José, também havia os sonhos de José que o colocavam sempre em superioridade em relação a seus irmãos. O sonho dos molhos de trigo e o sonho dos corpos celestes que se inclinavam diante de José, versículo 5 e o versículo 9. Volta a tela aqui para a gente. Volta a tela. Você leu, para poder fazer um comentário sobre esse tópico, o capítulo 37 e o versículo de número 4, você já percebe que o autor de Gênesis diz assim: os irmãos de José não podiam falar com ele pacificamente, o aborreceram. Em outras versões assim, o odiavam. Mas acho que o ponto culminante realmente é quando José, sabendo que é vítima, José sabendo que os seus irmãos o odeiam, mesmo assim, veja a imaturidade, mesmo assim, quando ele tem 2 sonhos, ele conta. É como se eu dissesse assim a você o seguinte: tem um bocado de gente que não gosta de mim e daqui a pouco, olha, eu tive um sonho da parte de Deus dizendo que eu vou mandar em vocês. Então, qual seria a reação, irmão? Seria uma reação de oposição imediatamente. E foi isso que José fez. Chegou para os seus irmãos que o odiavam e disse assim: eu tive um sonho. E nesse sonho, olha, o sol e a lua e as estrelas se inclinavam. E rapidamente quem estava ali entendeu, quer dizer, a gente vai se inclinar perante ti. O próprio Jacó, seu pai, ele repreende José. Observe, capítulo 37 e o versículo número 10 diz assim: e contando o seu pai, a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Então Jacó ele repreende, mas é uma repreensão em forma de um questionamento. É algo ainda muito leve, porque no versículo posterior, que é o versículo 11, diz assim: seus irmãos, pois, o invejavam, e seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Ou melhor, os 2 sonhos. Os 2 sonhos que o José teve, simplesmente Jacó guardou no seu coração. Veja que Jacó não foi mais enfático. Então isso já despertou mais ainda a inveja por parte dos seus irmãos. Você já deu para perceber, meu querido irmão, que de um lado nós temos a imaturidade de José. De um lado, a gente tem um pai que dá um privilégio maior a um do que os outros. E do outro lado, a gente tem uns irmãos invejosos e agora ciumentos. O que é que vai acontecer? Ódio, raiva, ciúmes. E antes de ir para o tópico 2, né? Daqui a pouco vai aparecer na sua tela o tópico 2. Tem uma sequência que eu quero verificar com você a partir do próprio texto bíblico. Querido irmão em Cristo Jesus, essa lição vem num momento tão importante para nossas vidas. Em qual sentido? No sentido de que a gente não pode privilegiar um filho em relação a outro. Lembre, todos são importantes. Mas talvez você esteja aí dizendo assim: mas tem um que me dá mais trabalho, tem um que é mais problemático, tem um que é mais difícil. Mas é filho, é seu sangue, tem importância. Meu querido, olha, as coisas mudam. Talvez nós temos vários casos. Existem filhos
que deram tanto trabalho lá atrás. Veja que eu estou usando a palavra lá no passado, deram. E tem um que dá tanto trabalho agora. Mas amanhã ele pode ser a maior bênção na sua vida. Então você está percebendo que não é possível, não é para a gente estar privilegiando um em relação aos demais. Porque as situações mudam. E mudam, né? As situações, e deixa eu dizer uma coisa a você, Deus pode trazer a paz para dentro da tua casa. Deus pode te abençoar muito, teus filhos podem se constituir, claro, uns já são, se todos são, amém, mas Deus pode fazer com que eles sejam bênção de Deus na sua vida, mais do que são hoje, agora para você. Agora, isso depende também da nossa postura, de como é que a gente se posiciona em relação a essas diferenças que existem dentro de casa. Mas nunca, meu querido irmão, promover favoritismo para que o ciúme não se instale dentro da nossa casa. Claro, nós estamos falando ciúme dentro de casa, mas lembre, a esfera onde o ciúme atua não é somente dentro de casa. Eu acredito que vai dar tempo para a gente falar um pouco, pelo menos sobre isso. Vamos lá para o tópico 2 da lição? Eu quero chamar o tópico 2 e o item 2 desse tópico. Vamos lá para esse tópico, está aparecendo na sua tela. Eu estou chamando esse tópico porque eu preciso ler com vocês o capítulo 37. Vamos ler somente uma parte. Ciúme, o agente do conflito familiar. Os irmãos de José sentiram-se ignorados pelo pai. Por outro lado, em razão de desfrutar do favoritismo do pai, José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância. Volta aqui para a gente. Essa é a postura de José. E qual a postura dos irmãos? Os irmãos ouviram o sonho, lembra disso? Você leu conosco, ouviram, mas ignoraram, desprezaram. E por quê? Porque o ciúme impede, viu, que a pessoa entenda os propósitos que Deus tem para ele e para a sua família. Nós já temos aí a primeira grande consequência de um ciúme, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de uma empresa, seja até entre amigos também. Impede da pessoa ver quais são os propósitos que Deus tem para ela, para ele, que Deus tem também para a sua própria família, irmão. Querido irmão em Cristo Jesus, façamos de tudo para que esse mal nunca venha dominar os nossos corações, porque ele tapa realmente a nossa visão. O que é que pode acontecer? Vamos abrir a Bíblia? Vamos dar continuidade? Gênesis 37. Primeiro, Gênesis 37, versículo 4. O que é que vai acontecer? Perca da comunhão. Diz assim a palavra de Deus. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, não podiam falar com ele pacificamente. Primeira consequência do ciúme, perca da comunhão. Segunda consequência, ódio, né? Capítulo 37, versículo 5 e versículo 8 diz assim: e teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso, olha que termo forte, o odiaram mais ainda, tiveram ódio. Terceiro, conspiração. O capítulo 37, versículo 18 diz o seguinte, que Jacó pediu que José fosse ver os seus irmãos, e José saiu errante, né, à procura dos seus irmãos, e de longe, quando os irmãos veem José, versículo 18, diz assim, e viram-no de longe, e antes que chegassem a ele, conspiraram contra ele para o matarem. Veja que coisa terrível, meu querido irmão. São gradações, né? São sequências, né? Perdeu a comunhão, vem um ódio e agora a conspiração para matar. E o texto bíblico fala de matar literalmente aqui. Mas existe outra morte também. É a morte da reputação, é a morte da fama. A pessoa que é ciumenta, quando ele não consegue ter o que ele deseja, ter controle sobre o que ele deseja, talvez é uma pessoa, ele mata. Quando não mata fisicamente, ele mata a reputação. Olha o versículo número 19. E disseram uns aos outros, eis que lá vem o sonhador maior. Versículo 19, versículo 20. Vinde, pois, agora,
Olha a conspiração forjada, matemo-lo, lancemo-lo numa dessas covas e diremos: uma besta fera o comeu e veremos o que será dos seus sonhos. Versículo de número 21, e ouvindo Rubens, livrou-o das mãos dos seus irmãos, pois não queria que o jovem fosse morto. Querido irmão, duas perspectivas nós iremos aqui trabalhar. É a inexperiência desse jovem, que promove mais ciúme ainda, como você leu na lição. É esse ciúme que entrou e vai se desenvolvendo ao longo do tempo, dando origem à perca de comunhão, a ódio, a tristeza, a inveja, a tentativa de homicídio ali dentro. E os irmãos se juntaram e disseram: a gente mata ele, vamos ver o que é que vai acontecer dos seus sonhos. Mas entre os irmãos de José tem Rubens. Rubens diz: não, ele é nosso irmão, ele é nosso irmão, nós não podemos matá-lo. No versículo de número 26 também vai ser dita a mesma coisa, agora não mais por Rubens, e olhe que Rubens é o mais velho, mas por Judá, onde Judá chega e diz assim: ele é nosso irmão, vamos vender, mas matar a gente não vai fazer isso não. Você observa que nesse contexto aí há uma ação direta de Deus para livrar José do ciúme, livrar José. Então o que é que eu quero dizer a você? Deus é Deus de livramento. Talvez você, meu querido irmão em Cristo Jesus, esteja passando, deixa eu falar um pouco mais perto para você, talvez eu acredito sim que seja uma orientação do Espírito Santo de Deus para a tua vida. Nós estamos falando para diversas pessoas que estão vivendo diversos tipos de situações. Talvez você esteja sendo vítima de ciúmes, talvez na área profissional, talvez no ambiente doméstico, talvez até no ambiente da igreja, que não é para acontecer, mas infelizmente acontece. Mas lembre de uma coisa: fizeram um plano, conspiraram para matar José, mas no meio um foi levantado para salvar a vida. Então o que é que o Espírito Santo nos comunica nessa manhã de domingo? Se você está sendo vítima dessa inveja, Deus, Jeová dos Exércitos, tem poder para levantar uma pessoa para te livrar da morte. Não só da morte física, mas também da morte da tua própria reputação. Então, querido, acredita em Deus. Meu amado irmão em Cristo Jesus, confia no Senhor. Deus é Deus de providência. Deus é Deus de livramento. Não te desespera, descansa em Deus. Há de ter um livramento. Da mesma maneira que Deus permitiu que José fosse parar numa cova devido ao ciúme e à inveja de outras pessoas, Deus pode até permitir que você passe situações difíceis, mas não que tire a sua vida. Deus é Deus de livramento. Vamos voltar lá para a lição. Vamos voltar aqui para a nossa lição. Tem mais coisa para que nós possamos observar. Vamos para o tópico 2 e o item 3, essa extensão do ciúme. A extensão, vai aparecer na sua tela. Tópico 2, item 3, extensão do ciúme. Diz assim: na presente lição, analisamos o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações. O ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, a amizade sincera e relacionamento profissional e etc. Somente até aqui vamos ver as esferas, onde o ciúme, infelizmente, acontece. Entre cônjuges, ou melhor, entre marido e mulher, esse ciúme pode não é para chegar, mas ele pode alcançar casais. E quantos casais não foram destruídos por causa de ciúmes? Ciúmes muitas vezes doentio, ciúmes sem razão, porque o ciúme distorce a visão que a pessoa tem da realidade. O ciúme doentio, ele é controlador. Aí você está perguntando: o que é que eu faço? Que atitude é essa? A Bíblia tem uma resposta para isso. Lá no livro de Número, capítulo 5, versículo 13, versículo 29, e Levítico, capítulo 10, versículo 20, mas principalmente
Números, livro de Números, capítulo 5, pedindo para você ler o 13 e o 29, mas o bom é você ler todo o capítulo 5 do livro de Números. Diz que para casos desse tipo, procure o sacerdote, se procurava o sacerdote lá no Antigo Testamento. Meu querido irmão, se você está vivendo uma situação desse tipo dentro da sua casa, primeiro, não se cale. Segundo, procure o sacerdote. Ou melhor, procure seu pastor. Se você é vítima disso, ou você sabe que tem esse sentimento tão intenso que muitas vezes deixa um ambiente familiar tão ácido, tão difícil, siga a recomendação bíblica. Procure o seu pastor, converse, dialogue. Lá atrás, Deus tem homens preparados para trazer conselho, para lhe ajudar. Quando a gente precisa de ajuda, a gente corre atrás, vai lá, porque Deus tem homens que Ele levantou, capacitou, qualificou, que é um preparo divino para ajudar você nessa situação tão difícil. Outra esfera que o ciúme pode atuar entre amigos. Não deveria acontecer, mas acontece. E nós temos um exemplo claro disso aqui, é entre Saul e entre Davi. Saul é rei, Davi, é um dos seus servos, mas a Bíblia diz que em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 18, do versículo, leio todo o capítulo, tem alguns versículos que são bem pontuais, que a gente precisa pontuar aqui, que é o versículo 9, versículo 10, por exemplo, o versículo 11, porque quando as mulheres começaram a cantar, Davi venceu seus 10 milhares. Essa era a música que as mulheres estavam cantando quando Davi estava entrando justamente na cidade de Jerusalém. Ou melhor, na cidade, não especificamente Jerusalém. Mas as mulheres diziam, Davi, olha, Davi venceu 10 milhares, mas Saul somente milhares. Quando Saul ouviu essa música, Saul começou a dizer assim, meu Deus, deram a ele 10 milhares e a mim só me deram milhares. E a partir daquele momento, Saul teve Davi por suspeita. E a coisa foi tão séria, irmão. Começa assim, Começa com a suspeita, começa com a inveja, ao ponto que por várias vezes, ou melhor, por algumas vezes, Saul tentou cravar Davi na parede com uma lança. Esse é o resultado do ciúme negativo. Promove a morte, promove tristeza, promove discórdia. Veja que não é somente no ambiente familiar. Pode ser entre casal, é claro, entre casais, no caso da família. Pode ser entre amigos. Pode acontecer também entre parentes, como nós já mencionamos aqui. O exemplo típico é Gênesis capítulo 37. E pode acontecer também no seio da igreja. Um exemplo claro disso está em Filipenses capítulo 4, versículo 2, quando a Bíblia fala de Evódia e Sintique. Essas duas mulheres que Paulo tem um privilégio. Paulo tem uma afinidade com elas duas, porque Paulo chega e diz o seguinte, essas mulheres trabalham na casa de Deus, essas mulheres são um instrumento, mas o problema é que elas não se entendem. Peça para que elas sintam, essa expressão paulina, sintam a mesma coisa. Ou melhor, olhe para o céu. E meu querido irmão em Cristo Jesus, todos nós que estamos aqui na casa de Deus, nós temos, meu querido irmãos, dons diferentes. É Deus quem nos concede os dons, é Deus quem nos concede os talentos. E, é óbvio, o caminho para o céu é um só. O caminho se chama Cristo. Cristianismo é exclusivista. Isso aí não adianta se alguém concorda ou não concorda, mas a Bíblia mostra claramente. O cristianismo é exclusivista porque o único caminho para o céu que ela mostra se chama Jesus de Nazaré. Mas dentro desse único caminho, os serviços são diferenciados para os seus servos. Então, não deseje o que o outro tem. Não tenha ciúme porque Deus dá 10 talentos, outro dá 5, outro dá 1. Trabalhe para Jesus porque todos são importantes dentro da casa de Deus.
Deus, querido irmão em Cristo Jesus, tem trabalhos para cada um. O trabalho que você faz, talvez outro não possa fazer, mesmo tendo 10 talentos, né? Tendo até mais do que isso. Então nunca deixe que o ciúme se instale por questões pequenas. Você viu logo no início dessa lição que os irmãos de José, não receberam e não entenderam o sonho que José teve, que não é só um sonho, é uma revelação, por causa da inveja, por causa do ciúme. Então o ciúme e a inveja faz com que a gente não veja os planos reais que Deus tem justamente para a nossa vida. Querida irmã em Cristo Jesus, aí você pergunta como vencer? A questão é como vencer. A Superintendência das Escolas Dominicais, ela sempre disponibiliza um esboço para os professores que vão atuar geralmente no dia de domingo. E a recomendação desse esboço, lá no final, é maturidade, autocontrole e amor. Maturidade não se consegue de uma hora para outra. O crescimento espiritual não é uma coisa instantânea que rapidamente uma pessoa está madura. Mas para ser maduro, diante de Deus, primeiro, leia, ore, tenha uma vida de comunhão, se corrija por aquilo que a Bíblia Sagrada diz e fala para você. Chegue mais junto de Deus, e eu posso usar nesse momento Romanos capítulo 8, versículo 9, Efésios capítulo 4, versículo 23, versículo 24, Colossenses capítulo 3, do versículo 3 até o versículo número 8, que mostra o que nós devemos fazer. Ser dependentes do Espírito Santo de Deus. Ninguém amadurece se não for dependente do Espírito Santo de Deus. Que nesse domingo de manhã, que nós possamos nos blindar, nos proteger através da ministração da palavra de Deus. E outra coisa, procure uma intimidade maior, uma afinidade maior com o Espírito Santo do Senhor. Se coloque debaixo da sua força, da sua soberania. Se você fizer isso, meu querido irmão em Cristo Jesus, com certeza você estará livre dos males do ciúme. Esse ciúme do ponto de vista negativo, como nós estamos tratando. Então, como é que a gente faz? Maturidade. Como é que se consegue maturidade? Se colocando debaixo da orientação do Espírito Santo, tendo o Espírito Santo como sendo nosso amigo. Também amando, lendo e vivendo a palavra de Deus. E outra, peça a Deus para colocar amor no coração. Porque Deus faz isso. Deus consegue fazer. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 13 e verso 10. Para a gente concluir, e eu quero ler esse texto com você. Você que está em casa, abra a Bíblia conosco. Vamos concluir essa lição tão importante, lendo Romanos 13 e o versículo de número 10. Peça a Deus. Deus pode colocar amor no seu coração. O Senhor faz isso. Diz assim a palavra de Deus: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. É o maior antídoto para vencer o ciúme, para vencer a inveja e para amadurecer e ter autocontrole. É o amor. Lembre disso. O amor não faz mal ao próximo. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo, que Deus te ajude e nos ajude a vencer e a estar mais perto do Senhor Jesus. Deus abençoe em Cristo Jesus. Queridos irmãos, graças a Deus por tudo quanto temos ouvido nesta manhã. Aprendemos muito da palavra do Senhor, os conselhos de Deus para as nossas vidas, a partir do tema que está sendo trabalhado de um modo geral, é sobre relacionamentos em família. Creio perfeitamente que nesta manhã o Espírito Santo já tem falado ao seu coração. Vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor esse momento especial. Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos neste momento e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, por tudo quanto nos concedeste nesta manhã. Queremos pedir uma bênção especial em favor de cada família, Senhor, de cada irmão, de cada irmã que estão sendo alcançados
através desta programação neste momento, ó Deus. Estende as tuas mãos nesta manhã, ajuda, fortalece, Senhor, que toda a palavra que foi ministrada nesta manhã, Teu Santo Espírito, Senhor, nos ajude a colocar em prática em nossas vidas. Continua estendendo as tuas mãos de Deus sobre cada um de nós, abençoando o nosso pastor, Senhor, que a tua mão continue dando saúde, força, vigor e firmeza todos os dias da sua vida. Nos ajuda, Senhor, fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, próximo domingo estaremos aqui novamente aprendendo a palavra do Senhor. Não desligue a sua TV neste momento. Temos aí a programação da Rede Brasil Segue, abençoada por Deus, preparada exclusivamente para você, para edificar você e toda a sua família. Que Deus nos abençoe. No próximo domingo, nesse mesmo horário, estejamos todos reunidos aqui em família, aprendendo a palavra do Senhor na Escola Bíblica Dominical. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.